bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Esse aqui então foi seu último romance, publicado em 1971, e este é um livro dividido em duas partes, né? Então você tem todo um preâmbulo, que seria ali a primeira metade do livro, e o incidente mesmo só vai acontecer na segunda metade do livro, né? Na segunda parte. Então, como é que funciona esse preâmbulo? Você tem aqui cerca de 200 páginas em que o autor vai se demorar contando para o leitor um panorama histórico, não só da cidade de Antares, não só do Rio Grande do Sul, mas isso acaba sendo ali um microcosmo para o nosso país. O foco desse panorama histórico está na política, desde os primórdios do país até o início da década de 60. Como eu disse a vocês, esse aqui é um livro escrito e publicado em 1971, mas a história do incidente, né, a segunda parte do livro, se passa ali no finalzinho de 1963. Antares, então, é essa cidade fictícia criada pelo autor, que ficaria ali, então, na região de São Borja, às margens do rio Uruguai. E essa é uma cidade que, antes de ser conhecida como Antares, era conhecida como... Peraí que eu anotei isso aqui, que eu achei interessante. Polvinho da Caveira. Então nós vamos acompanhar toda a história do Polvinho da Caveira até o momento em que ela se torna Antares. E a escolha do nome para essa cidade é bastante interessante, né? Há quem diga, né? Existe uma lenda que vai dar conta então dessa figura que um belo dia estava observando constelações e tudo mais e percebe que ali naquela região a estrela de Antares é bastante nítida. Mas a maioria da população acha que a cidade se chama Antares porque ela é repleta de antas. E bem, nessa cidade fictícia, nesse microcosmos, né, criado aqui pelo autor, o que nós vamos ter é uma representação da sociedade brasileira daquela época, certo? Até ali início dos anos 60. E você tem aqui, na verdade, uma representação bem mais puxada para sátira do que para qualquer outra coisa. Mas veja bem, todo esse preâmbulo, né, toda essa primeira parte do livro, né, na qual o autor se demora contando pra gente ali todo esse panorama histórico e tudo mais, tem um motivo, né? Então o que o autor está fazendo, na verdade, é contando pra gente como foi que nós chegamos ao estado de coisas, né, ali do finalzinho de 1963. O incidente mesmo acontece em dezembro desse ano. Se você parar para pensar, nós temos aí ainda alguns meses até a instauração da ditadura militar ou do regime militar, como preferir. E por ser ali um autor gaúcho, o que ele faz aqui é semelhante ao que ele faz lá no Tempo e o Vento, né? Contar ali os anos de desenvolvimento do sul do país e tudo mais. Então aqui não vai ser diferente. O foco nessa primeira parte do livro, né? Como eu disse a vocês, ele vai se demorar no desenvolvimento político do nosso país, mas nós temos ali uma figura gaúcha, não é mesmo? Que é ali o nosso Getúlio Vargas, certo? Getúlio este, que era inclusive, né, no início de sua carreira, bastante próximo a pelo menos uma das famílias, né, mais influentes aqui da cidade de Antares. Mas voltando ali um pouquinho ao microcosmo ali na cidade de Antares e tudo mais, essa cidade então é dominada por duas grandes famílias, né? Então de um lado você tem os vacarianos e do outro lado você tem os Campo Largos. Por que isso? Porque, para variar, nós vamos ter duas famílias rivais aqui, certo? A origem da fortuna dessas duas famílias tem até uma história parecida, mas aos poucos elas vão se distanciando. A gente tem aqui os vacarianos representando o lado conservador, então nós temos inclusive o chefe dessa família ali no início dos anos 60 como um grande patriarca, né, que é ali o Xisto Vacariano este, que na verdade também é um grande falso moralista, né, esse cara que preza, né, pela família, etc., mas que tem ali uma continha no puteiro da cidade, né, enfim. Já os Campo Largos, quando a gente encontra aqui no início dos anos 60, é uma família mais voltada para a questão progressista. Então você vê que eles são principalmente pessoas muito interessadas em novidades, né? Tanto na literatura, como na política, como, sei lá, nos bens de consumo. E você tem ali como grande representante desta família uma mulher. Então nós já temos ali um matriarcado, né? Pela dona Quitéria. Mas veja bem, o progresso na obra do Érico Veríssimo é um progresso muito lento. Então, se você já leu O Tempo e o Vento, você sabe do que eu estou falando. Aqui não é diferente. Quando você vai acompanhando toda essa primeira parte do livro, você vai vendo que a coisa, ela demora a engatar. E quando engata, engasga pra caramba. Mas enfim.
Tem um detalhe ali no Tempo e o Vento que chega a ser meio desesperador pro leitor, que é aquela coisa de você acompanhar gerações e gerações daquelas famílias, e você vai vendo que os nomes dos governantes, os nomes dos políticos são sempre os mesmos, né? Os sobrenomes são os mesmos. As famílias ficam séculos, né, no poder. Você passa uma vida inteira trocando 6 por meia dúzia e não se dá conta disso. Enfim, essa questão do progresso ser uma coisa lenta não é uma prerrogativa somente ali de Érico Veríssimo, né? Eu tenho a impressão de que isso acometeu toda ali aquela geração de 30, sabe? Aqueles autores da segunda fase do modernismo. Então se você pegar, sei lá, Jorge Amado. Esse ano a gente leu Gabriela, Cravo e Canela aqui no canal. Então aquele também é um livro que vai tratar da questão do progresso. Isso lá em Ilhéus, lá no Nordeste. Então assim, o progresso é lento para Érico Veríssimo no Sul, o progresso é lento para Jorge Amado no Nordeste, o progresso é lento para Lúcio Cardoso, lá em Minas Gerais, inclusive para Lúcio Cardoso, que é um cara mais pessimista, você tem ali essa questão do progresso que pode ser que nunca chegue, entendeu? Mas então, na primeira parte do livro é isso que você vai acompanhar, esse panorama histórico, esse desenvolvimento da política do nosso país. Você vai acompanhando também o desenvolvimento dessas duas famílias rivais, mas que aos poucos vão se aproximando. É tudo muito lento, lembra disso. E veja bem, o progresso é lento, mas a narrativa do Veríssimo é bastante ágil. Você vai acompanhando aqui também o surgimento de Getúlio Vargas e toda a esperança, né, que essas grandes famílias do Sul depositavam nesse rapaz, porque, no fim das contas, era um soprinho de novidade, né? Então você tinha sempre aquela coisa, né, troca entre Minas e São Paulo, por conta lá das oligarquias do café e etc, e de repente você tem essa esperança com essa figura do Sul. Mas aí o que é que vai acontecer com essas pessoas que tanto apoiaram Getúlio? Elas vão quebrar a cara, não é mesmo? Mesmo porque Getúlio Vargas é uma figura bastante controversa. Tem muita gente que por algum motivo admira pra caramba Getúlio Vargas, ele é um grande herói nacional, enfim. E pra outras pessoas ele era o que ele era mesmo, né? Um ditador, como todos os outros. E eu vou ler um trechinho pra vocês que está na página 90 dessa minha edição, que é o seguinte, né? No momento em que todos recebem a notícia da morte de Getúlio Vargas, né, ou de seu suicídio, enfim, você tem ali uma cena que é o seguinte: o pessoal que trabalha na casa dos vacarianos, né, está ali reunido na cozinha chorando a morte de Getúlio, né? Então você tem aqui, ó, e agora o que vai ser dos pobres? E nisso você tem o Tibério, que é o pai do Xisto, né? Essa aqui é uma geração anterior ainda aos acontecimentos dos anos 60. O Tibério, quando passa por ali e ouve, né, os seus funcionários dizendo isso, ele entra e diz o seguinte, olha só: os pobres vão continuar tão pobres como no tempo em que ele estava vivo. E aí eu não sei até que ponto isso é importante para quem está me ouvindo falar a respeito de um livro que vai tratar da questão da ditadura ou do regime militar no país de um jeito assim mais escrachado, né? Porque como eu disse para vocês, o que acontece aqui tá mais para sátira do que para qualquer outra coisa. Você tem este livro que foi sim publicado em 1971, então tá aí, ó, mais um livro que foi sim publicado naquela época. E eu fico sempre impressionado com as pessoas que acham que não, foi publicado porque foi burrice ali do pessoal da censura, enfim, sei lá, gente, tem que ser muito burro, né, para publicar Jorge Amado, Zélia Gattai, Hilda Hilst, Lígia Fagundes Telles, Érico Veríssimo, enfim. Eu comentei isso com vocês naquele meu vídeo sobre a crônica da casa assassinada do Lúcio Cardoso. A impressão que eu tenho é simplesmente o seguinte: bastava ser bom para ser publicado. Mas enfim, vamos retomar aqui o pensamento. O Érico Veríssimo era um cara que tinha um discurso muito mais ameno, eu diria. Então veja bem, aqui nessa primeira parte do livro, nós vamos acompanhando então aquele desenvolvimento, blá blá blá, até chegar à cidade de Antares, um pessoal que vai fazer uma pesquisa histórica sobre aquela cidade. Eles estão registrando, vão publicar um livro sobre isso, e isso na verdade faz parte ali de uma pesquisa que está sendo orientada pelo professor. Agora me esqueci o nome dele, mas ele é um descendente lá dos Terra Cambará, sabe? Eu acho que é o Martim. Enfim, esse professor aqui acredita-se que está aqui no livro como um alter ego do próprio Érico Veríssimo. E aí na página 140, nós temos uma discussão entre o Xisto Vacariano, o atual patriarca lá dos Vacarianos, e o professor. E a discussão já está em andamento quando o Xisto vai dizer o seguinte, ó: e que mal há nisso num país em processo de desenvolvimento como o nosso? O Brasil precisa mais de cientistas e técnicos do que de helenistas, latinistas e estetas. Aí o professor, o Érico Veríssimo, responde: de acordo, até certo ponto. Mas deixa também um lugarzinho na tua sociedade nova para os humanistas. A filosofia não é tão inútil como parece.
E o homem necessita de música, de poesia e, que diabo, precisa também aprender a usar bem o lazer que um dia a ciência, ajudada pela técnica, lhe há de proporcionar. Em suma, a técnica nos oferece os meios, o humanismo nos orienta quanto aos fins, e não concebo o humanismo sem ciência. Aí o Xisto responde, mas não haverá muita conversa fiada em torno do humanismo? E o professor responde, há conversa fiada em torno de tudo, até e principalmente de Deus. Eu te dou um exemplo de muita tecnocracia e nenhum humanismo. Hitler e sua camarilha, que causaram talvez a maior mortandade e destruição da história. Durante a era hitlerista, os humanistas alemães emigraram. Os tecnocratas ficaram com as mãos e as patas livres. Aí o Xisto responde, bom, espero que o mundo tenha aprendido a lição. E o professor responde, qual, Xisto? Não aprendeu? A gente esquece com facilidade. Olha lá. As gerações se sucedem, cada governo escreve a história de acordo com as suas conveniências. E eu acho, meu caro, que cada um de nós tem nas suas mais remotas cavernas interiores um troglodita adormecido que, submetido a um certo tipo de estímulo, vem rapidamente à tona de seu ser e se transforma num déspota totalitário, capaz de todas as bestialidades. E nunca faltará um falso humanista para inventar uma teoria filosófica com o objetivo de coonestrar todas as monstruosidades cometidas pelo homem das cavernas. Bem, então é isso, né? Já deu para entender. Mas não contente com isso, né? Érico Veríssimo devia estar pé da vida com essas discussões a respeito dele. Tem um momento aqui no livro em que a matriarca lá dos Campo Largos está conversando sobre literatura, se eu não me engano é com o próprio professor mesmo, né? E aí você tem a pessoa perguntando para ela, né? Já leu Jorge Amado? Aí ela responde, por alto, é bandalho e comunista. E o nosso Érico Veríssimo? Aí olha como ela responde, nosso, pode ser seu, meu não é. Li um romance dele que fala a respeito do Rio Grande de antigamente. O Zósimo, meu falecido marido, costumava dizer que por esse livro se via que o autor não conhece direito a vida campeira, é bicho de cidade. Há uns anos o Veríssimo andou por aí, a convite dos estudantes, e fez uma conferência no teatro. Fui porque o Zósimo insistiu. Não gostei, mas podia ter sido pior. Quem vê a cara séria desse homem não é capaz de imaginar as sujeiras e despautérios que ele bota nos livros dele. Veja bem, é um personagem falando sobre ele mesmo. Enfim, o professor continua, né? A senhora diria que ele também é comunista? Aí ela responde, ó. Aliás, o narrador entra primeiro. Dona Quitéria, que mastigava uma broinha de milho e mais que nunca parecia um pequinês, ficou pensativa por um instante. Aí olha só. O professor Libindo costuma dizer que em matéria de política, o Érico Veríssimo é um inocente útil. Então é isso. Tendo isso em mente, vamos então ao incidente, né? A parte principal aqui deste livro, que é na verdade a segunda, né? Então você já leu todo aquele preâmbulo histórico, já entendeu como foi que a cidade chegou àquele estado de coisas, e enfim. O que nós temos ali no final de 1963 é uma grande crise. Essa crise atinge esse povoadinho e o que vai acontecer é o seguinte, para que as pessoas tentem atingir o equilíbrio, é preciso que uma grande coisa aconteça. O que é que eles vão fazer então? Uma greve geral. Absolutamente nenhum estabelecimento vai abrir, tudo vai fechar as portas, né? Inclusive os coveiros. Então veja bem, para azar dessa cidade, bem nesse dia da greve geral, morrem 7 pessoas na cidade. E não há quem os enterre. Então, assim, tem um momento aqui em que os próprios familiares se propõem a enterrar os mortos, mas os coveiros, os funcionários ali do cemitério impedem que eles entrem ali, certo? Então esses caixões acabam sendo depositados ali na calçada mesmo, na frente do cemitério, e ficam lá até, né, sei lá, acabar a greve, né? Só que a greve pode levar o quê? Dias, semanas, enfim. E lá estão aqueles corpos dentro daqueles caixõezinhos. Enfim, o que acontece é o seguinte, no meio da noite, um ladrão que ficou sabendo que Dona Quitéria, a matriarca lá dos Campo Largos, veio a falecer e que ela teria sido enterrada então com suas joias, resolve na calada da noite roubar o caixão de Dona Quitéria. E quando ele abre o caixão, para não é sua surpresa, quando além de não encontrar as joias da morta, ele descobre que aquela morta não estava exatamente morta, enfim, ela levanta. Então, quando ela se dá conta de que ela ainda está se movimentando e pensando e, enfim, não exatamente respirando, porque, veja bem, eles estão mortos, mas eles estão funcionando. Então, veja bem, ela percebe que os outros caixões ali que estão ao lado do dela também contêm pessoas que estão na mesma situação que ela. Então, ela abre aqueles caixões,
os outros mortos se levantam e é isso, eles vão fazer ali meio que uma reuniãozinha para ver o que eles vão fazer, certo? Quem são esses mortos? São 7, né, como eu tinha dito para vocês. Então você tem a Dona Quitéria, que é a matriarca, né, a grande matriarca ali da cidade de Antares. Você tem ali também o Barcelona, que é um sapateiro anarquista. E olha que curioso, veja bem, Dona Quitéria morre de um ataque cardíaco. O anarquista sapateiro também morre de um ataque cardíaco. Muito bem, o terceiro morto é ali o Cícero, que é um grande advogado da região. Então ele é conhecido por ser o advogado das grandes figuras daquela cidade. Outro morto também é o João. O João é um militante que morreu em decorrência da tortura que ele sofreu na delegacia daquela cidade. E veja bem, João só foi preso porque ele foi traído por uma pessoa de seu próprio grupo. As circunstâncias dessa traição e descobrir quem foi que o traiu é um negócio assim até bastante chocante, eu diria. Outro morto também é o bêbado ali da cidade, né? Ele é chamado... Agora esqueci o nome dele. Aliás, eu nem me lembro se o nome realmente dele aparece no livro, mas enfim, ele é conhecido como o Pudim de Cachaça. O Pudim de Cachaça morreu envenenado pela sua própria esposa. E o curioso a respeito desse personagem é que ele não tem nenhum tipo de raiva, né, da esposa por ela ter feito aquilo. Ele até entende que quando ele bebia, ele se transformava, batia nela, abusava, enfim. Então para ele nada mais natural do que ela mesma ter sido a responsável por sua morte. Ele, inclusive, agora que está, né, vivo, entre aspas, né, uma das coisas que ele quer fazer antes de voltar, né, pro seu caixão e ser enterrado e tudo mais, é fazer de tudo para que ela seja solta. Porque para ele, ela só fez aquilo por culpa dele mesmo. Aí você tem também o Menandro Olinda, que é o pianista da cidade. Então, o Menandro, na verdade, era deprimido e comete suicídio. Ele corta os próprios pulsos. E por último, mas não menos importante, nós temos lá a Erotildes, que é ali a prostituta da região. Ela é uma prostituta já assim, em idade bastante avançada. Ela morre, na verdade, por conta de uma complicação da tuberculose. Ela foi internada, mas ela morreu por negligência médica. Então o médico que a estava atendendo simplesmente esqueceu que ele precisava encomendar um remedinho X ali que curaria a Erotildes tranquilamente. Esse remédio nunca veio e ela veio a falecer, então. Erotildes, quando jovem, era ali a prostituta mais bonita da cidade. Ela era ali a amante dos grandes homens dessas grandes famílias. Então você percebe que ela também, bem como ali o nosso amigo advogado, conhece muitos dos podres ali daquela cidade, certo? Então você pode entender esses 7 mortos que se levantam, né, no dia da greve como sendo ali representantes, cada um deles, de uma parte da sociedade, daquela cidadezinha de Antares, que é um microcosmo, e você tem ali também a possibilidade de entender cada um desses personagens como um pecado capital. Mas o interessante, veja bem, cada uma dessas pessoas que representa ali uma área da sociedade e tudo mais, só se une, só começa a agir umas com as outras ali de igual para igual depois da morte. Então agora eles têm um objetivo em comum, que é o quê? Serem enterrados. É só isso que eles querem. Então eles se levantam e decidem então tentar ali resolver alguma pendência que eles tenham deixado ainda em vida e tentam ali convencer as pessoas a enterrá-los, ver o que está acontecendo, né? Enfim. E combinam então de se encontrar no coreto da pracinha da cidade ali, né, enfim, ao meio-dia. Agora eu já não me lembro exatamente o horário, mas eu acho que era ao meio-dia mesmo. Então presta atenção nessa situação. O sol a pino, essas pessoas estão mortas, elas sabem que elas morreram. Elas têm consciência, inclusive, do próprio cheiro que elas estão exalando, da putrefação que já está acontecendo. Elas têm, inclusive, consciência de que elas são um perigo para a saúde pública. Então tá, cada um deles vai ali fazer sua visita, vai tentar resolver alguma coisa, enfim. O que Dona Quitéria faz é voltar para casa. E quando ela chega lá, ela descobre por que ela estava sem as joias dela. Ora, porque suas filhas e seus cunhados estavam ali debatendo calorosamente quem é que ia ficar com cada uma daquelas joias. E uma das graças dessa segunda parte é você ir acompanhando então essas visitas que cada um desses mortos vai fazer, cada um deles vai fazer uma escolha ali pessoal de onde eles devem ir, com quem eles devem falar. Essas visitas são bem interessantes de se acompanhar mesmo. E aí, enfim, dali a pouco eles se reúnem novamente ali no coreto da praça
a situação dos corpos deles, né, já está assim cada vez mais periclitante, as pessoas têm uma certa dificuldade de se aproximar deles, mas está todo mundo interessado em saber o que é que aquele bando de morto está fazendo ali, né, em pé e conversando no meio da praça. Então as pessoas mantêm uma certa distância, vão lá com um lencinho, não sei o que lá, mas elas querem saber o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte: então você tem essa reunião na cidade, o prefeito está presente também, né? Afinal de contas é ele quem precisa, né, dar uma explicação do porquê aquelas pessoas não podem ser enterradas. E o que os mortos aproveitam para fazer ali naquele momento é sensacional. Eles decidem, assim, contar todos os podres que eles sabem a respeito da população. Porque, veja bem, eles não têm nada a perder, então eles podem contar tudo o que eles sabem ali tranquilamente. Então lembra que você tem ali no meio, né, dos mortos, né, um advogado que era ali o cara que cuidava das grandes famílias e tudo mais. Então ele sabe de cada história, né, envolvendo corrupção e assim. Eles não têm absolutamente nada a perder porque já estão mortos mesmo, então eles podem compartilhar esse conhecimento aí com toda a população, certo? Olha, é maravilhoso o negócio. Mas e aí, como é que a coisa toda vai se desenrolar? Será que esses mortos vão conseguir ser enterrados? Será que esse incidente em Antares vai entrar para a história da cidade, né? Já que toda a primeira parte gira em torno desse registro histórico, né, sobre a cidade de Antares e tudo mais. Então não deixe de ler esse livro para descobrir aqui o desfecho dessa história sensacional. Eu anotei aqui duas definições da palavra incidente, para a gente pensar aqui um pouquinho, né? Então você tem ali, por um lado, acontecimento imprevisível que modifica o desenrolar normal de uma ação. Por outro lado, você tem a seguinte definição também, olha só: dificuldade passageira, que não modifica o desenrolar de uma operação, de uma linha de conduta. E aí, qual desses dois incidentes Érico Veríssimo utilizou aqui em seu livro? E veja bem, né, quando os mortos se veem obrigados a levantar e quando a população se vê obrigada a encarar esses mortos, né, seus próprios mortos, será que assim o povo toma jeito? E de certa forma também encarar os seus mortos é uma forma de encarar o passado. Não é à toa que ele faz todo aquele preâmbulo histórico aqui no início desse livro. Mesmo porque é preciso você entender como foi que se chegou ao estado de coisas para tentar desenrolar aqui um entrevero, certo? Enfim, eu gostaria de ler aqui para vocês um trechinho que está na introdução dessa edição, um texto muito bacana sobre esse livro, escrito pela Maria da Glória Bordini. Esse é um comentário bastante geral aqui sobre a obra, mas pode ser que alguns de vocês compreendam isso aqui como um spoiler. Então eu sugiro que, se você se incomoda com esse tipo de coisa, que você pule aí esse trechinho do vídeo, certo? Mas ela diz o seguinte, ó: é assim que Incidente em Antares potencializa seu efeito chocante e seu assalto crítico ao establishment brasileiro. Põe a morte a ensinar a vida, mas mostra-a como inócua, pois os vivos não mudam. Se a vida é movimento, devir, consciência em expansão, Antares, como microcosmo do Brasil, não remete a nada senão imobilidade, estagnação e cegueira, morte em vida para as elites e o povo. Resta apenas o ato de denúncia reverberando na praça até o som desaparecer da memória. Então é isso. Deixo a dica aqui desse livro maravilhoso para vocês. Geralmente, né, quando as pessoas me perguntam por onde começar a ler Érico Veríssimo, eu costumo indicar que você já comece chutando a porta lá com a leitura de O Tempo e o Vento. É que é uma leitura de fôlego, né? Então pode ser que nesse momento você não tenha, né, esse tempo todo para se dedicar, apesar de que você pode sempre quebrar a leitura, né? Enfim. De qualquer forma, fica aqui a forte dica deste livro incrível também. Caso você queira começar por essa aqui, dificilmente você não vai ficar embasbacado com esse autor maravilhoso. Então é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.